P. Diddy se encontra em água fervente mais uma vez, pois a ex-namorada, Jennifer Lopez, contou tudo sobre o relacionamento que tiveram no passado. Porque P. Diddy está querendo a festa. Eu sou um selvagem. Eu sou um selvagem. Oh, ei, todo mundo sabe que não há festa como uma festa de Diddy, com novas alegações e processos judiciais surgindo diariamente. Até mesmo outras celebridades estão se manifestando com alegações bizarras sobre suas experiências com o magnata da música, complicando ainda mais seus problemas legais. Mas que informações surpreendentes J. Lo compartilhou sobre Diddy? E o que outras celebridades estão dizendo sobre os eventos chocantes ligados a ele? Descubra todos os detalhes neste vídeo. Prisão de Jennifer Lopez. Jennifer Lopez e P. Diddy eram um dos casais mais badalados, mas seu relacionamento enfrentou grandes desafios quando ambos foram presos. Em 1999, eles foram levados sob custódia depois de um tiroteio ocorrido na cidade de Nova York. O incidente aconteceu do lado de fora do Times Square Club, onde Nathania Rubin e outras 2 pessoas foram baleadas. Jennifer Lopez foi levada sob custódia porque uma arma foi encontrada no carro de Diddy, que eles usaram para deixar o local. Ela passou cerca de 14 horas em uma cela de prisão antes de ser inocentada de qualquer envolvimento no crime. Enquanto Jennifer Lopez foi liberada, Diddy e seu guarda-costas, Anthony Wolf Jones, foram acusados. No entanto, ambos foram absolvidos posteriormente. O rapper Jamal Shine Barrow foi considerado culpado e cumpriu 9 anos de prisão. A vítima, Nathania Rubin, que ficou com fragmentos de bala no rosto, sempre acreditou que Diddy foi quem atirou nela. Mais tarde, Jennifer Lopez falou sobre a prisão em uma entrevista, dizendo que foi uma experiência terrível e como um pesadelo completo. A polícia também disse que Diddy tentou subornar o motorista, oferecendo-lhe $50 mil para assumir a culpa pela arma. No final, Diddy não foi condenado pelo tiroteio e ninguém foi considerado culpado. Nathania Rubin sofreu ferimentos graves, com fragmentos de bala remanescentes em seu rosto, e ela sempre afirmou que Diddy foi quem atirou nela. Agora que Diddy está novamente sob custódia, há pedidos para reabrir a investigação, com alguns sugerindo que Shine pode ter assumido a culpa por Diddy. Jennifer Lopez e sua gerência estão em alerta máximo sobre a possibilidade de serem presos novamente, devido a uma investigação em andamento sobre seu ex-namorado, Sean Diddy Combs. Relatos dizem que pessoas de dentro da empresa mencionaram que a equipe de Jennifer está discutindo se ela deve ou não esclarecer seu envolvimento no caso. Os relatórios dizem que Jennifer Lopez está se sentindo estressada com a situação e como isso pode afetá-la. O relacionamento de Jennifer Lopez e P. Diddy foi um grande acontecimento em Hollywood, especialmente no final dos anos 90. Os dois eram grandes estrelas quando começaram a namorar e seu relacionamento chamou muita atenção. Eles se conheceram em 1999, enquanto trabalhavam no videoclipe da música Se Você Tivesse Meu Amor, de Jennifer. Na época, Diddy tinha acabado de romper com sua namorada de longa data, Kim Porter. Seu romance rapidamente se tornou o assunto de Hollywood, e eles foram vistos como um casal poderoso no início dos anos 200. Um dos momentos mais memoráveis de seu relacionamento foi quando compareceram juntos ao Grammy Awards de 2000. Jennifer usou o famoso vestido Versace verde, que se tornou um ícone no mundo da moda. Diddy disse mais tarde que eles estavam tentando elevar o nível de sua moda naquela época, e isso certamente causou um grande impacto. Infelizmente, após o tiroteio na boate, o relacionamento deles começou a se desfazer. No Dia dos Namorados de 2001, eles se separaram oficialmente. O publicitário de Diddy divulgou uma declaração confirmando a separação, pedindo privacidade. Embora nenhuma razão clara tenha sido dada, rumores sugeriram que a infidelidade de Diddy e seus sentimentos por Kim Porter tiveram um papel importante. Após o rompimento, Jennifer seguiu em frente e começou a namorar Ben Affleck, que conheceu em 2001 durante as filmagens de Gigli. Eles se tornaram outro casal icônico do início dos anos 200, com Ben aparecendo em sua música de sucesso, Jenny from the Block, em 2002. Eles ficaram noivos com um anel de $2.500.000, mas cancelaram o casamento em 2003 e se separaram em 2004. No entanto, Jennifer e Ben chocaram o mundo quando se reencontraram em 2021 e se casaram um ano depois. Mas as coisas não duraram muito, e Jennifer pediu o divórcio em agosto deste ano, citando diferenças irreconciliáveis. Em meio ao recente escândalo da prisão de Diddy, uma nova foto de Jennifer Lopez, Aaliyah e Diddy ressurgiu, chamando muita atenção. A foto, tirada em uma festa selvagem de 4 de julho de 2000, mostra Diddy na cama com Jennifer Lopez, Aaliyah, Andre Harrell, Nathaniel Adcock e Damon Dash. Essa imagem chamou a atenção novamente, pois Diddy agora enfrenta sérias acusações,
incluindo tráfico sexual e extorsão. Com sua prisão, muitas celebridades que frequentavam as festas de Diddy estão permanecendo em silêncio. O magnata da música, conhecido por suas festas lendárias como a White Party, está sendo investigado, e alguns se perguntam sobre o comportamento nesses eventos. Os fãs têm discutido essa foto nas mídias sociais, especialmente por causa do relacionamento anterior de Jennifer Lopez com Diddy e seu silêncio sobre o assunto. Marlon Wayans, outra celebridade que frequentava as festas de Diddy, se manifestou dizendo que nunca viu nada suspeito, mas que geralmente saía mais cedo. Enquanto a investigação continua, Diddy permanece na cadeia do Brooklyn, onde nega as acusações contra ele. Seus advogados argumentam que ele deveria ser libertado sob fiança e lembram ao público as contribuições de Diddy para o setor musical e sua filantropia. As pessoas estão agora analisando antigas conexões, perguntando-se quem sabia o que e quando, enquanto a equipe jurídica de Diddy pede a todos que não julguem tão rapidamente. A situação está evoluindo e espera-se que mais detalhes sejam revelados à medida que o caso avança. Como já falamos sobre a prisão de Jennifer e Diddy e seus possíveis efeitos sobre a reputação de Jennifer, agora vamos falar sobre os novos detalhes relacionados aos problemas legais de Diddy. Novas percepções sobre os problemas legais de P. Diddy Sean Diddy Combs, o famoso rapper e produtor musical, foi preso em Nova York por agentes federais depois de enfrentar vários processos judiciais que o acusam de tráfico sexual, abuso sexual e estupro. Esses processos estão em andamento há meses, com muitas alegações perturbadoras vindo à tona. Em uma acusação tornada pública na terça-feira, os promotores dizem que Combs e seus associados ameaçaram, abusaram e forçaram mulheres a se envolverem em atividades sexuais, que ele supostamente gravou e chamou de freak-outs. Seu advogado, Mark Agnifilo, disse que Combs é um homem inocente sem nada a esconder, e criticou a acusação como injusta. Obviamente, eu preferiria muito mais lutar contra esse caso com ele fora da cadeia, e vamos tentar fazer com que isso aconteça por meio de um processo legal adicional. Recentemente, agentes federais fizeram buscas em 2 casas de Combs, em Los Angeles e Miami, como parte de uma investigação sobre essas alegações. Além disso, um tribunal ordenou que Combs pagasse $100 milhões em um processo judicial, movido por Derek Lee Cardello Smith. Cardello Smith, um presidiário de Michigan, alegou que Combs o drogou e o agrediu sexualmente em uma festa em 1997. Combs não compareceu à audiência no tribunal, o que levou a essa grande sentença. O advogado de Combs argumentou que a ação era falsa, apontando o histórico criminal de Cardello Smith. Em maio de 2016, imagens de vigilância de um hotel capturaram Combs atacando sua então namorada, Cassie Ventura, em Los Angeles. O vídeo mostra Combs perseguindo-a por um corredor, dando-lhe socos e chutes e tentando arrastá-la de volta para seu quarto. Posteriormente, ele publicou um vídeo nas mídias sociais pedindo desculpas, dizendo que seu comportamento era indesculpável e que ele assumia total responsabilidade. O processo de Cassie, aberto em novembro de 2023, com base na Lei de Sobreviventes Adultos de Nova York, acusa Combs de anos de abuso. Ela alega que ele a traficou, estuprou e espancou durante o relacionamento de 10 anos, que começou quando ela tinha 19 anos. A ação judicial foi resolvida por um valor não revelado, um dia depois de ter sido apresentada. Combs negou ter cometido qualquer delito, e seu advogado disse que o acordo não significa que ele admitiu a culpa. A Lei dos Sobreviventes Adultos de Nova York, que permitiu que Cassie e outras vítimas entrassem com ações judiciais, deu um prazo de 1 ano para que os sobreviventes adultos de abuso sexual buscassem justiça, mesmo que o abuso tenha ocorrido anos atrás. Mais de 2.500 casos foram registrados com base nessa lei antes que ela expirasse em novembro de 2023. Outro processo foi aberto em fevereiro de 2024, pelo produtor Rodney Lil Rod Jones, que trabalhou para Combs. Jones alega que Combs e seus associados o assediaram sexualmente, drogaram e ameaçaram por mais de 1 ano. Ele disse que Combs o forçou a se envolver com profissionais do sexo em eventos que incluíam mulheres menores de idade e drogas. Jones também alega que alguns executivos de gravadoras sabiam o que estava acontecendo, mas fecharam os olhos porque se beneficiaram financeiramente. Jones afirma ter provas em vídeo e áudio dessas atividades ilegais. O advogado de Combs negou as alegações, chamando-as de imprudentes e pura ficção. Vizinhos próximos à casa de Combs em Los Angeles relataram ter visto mulheres saindo de suas festas no início da manhã. Um vizinho, Ryan Mendelson, disse que frequentemente via mulheres saindo da casa tarde da noite, mas não dava muita importância a isso até que as alegações recentes vieram à tona. Com essas graves acusações, os problemas legais de Diddy continuaram a crescer, à medida que mais pessoas apresentavam alegações de abuso, tráfico e má conduta.
Joy Dickerson Neal processou Sean Diddy Combs em novembro de 2023, alegando que ele a drogou e agrediu sexualmente em 1991, quando ela era estudante universitária. Ela disse que Combs a pressionou para que jantasse com ele em 3 de janeiro de 1991. Durante o jantar, ela alegou que foi drogada e ficou tão fraca que não conseguia ficar de pé ou andar. O processo também alega que Combs gravou a agressão e a mostrou a outras pessoas. Dickerson Neal disse que denunciou a agressão à polícia de Nova York e Nova Jersey e chegou a falar com os promotores. No entanto, seus colegas tinham muito medo de apoiá-la porque temiam retaliação de Combs e temiam que isso arruinasse suas carreiras musicais. Desde novembro, mais mulheres se manifestaram com acusações contra Combs. Várias entraram com ações judiciais, alegando que foram abusadas sexualmente por ele, inclusive 2 mulheres que disseram que eram adolescentes na época dos incidentes. Em um processo, uma mulher anônima acusou Combs e o cantor Aaron Hall de estuprá-la, e a uma amiga depois de encontrá-los em um evento musical em 1990 ou 1991. De acordo com o processo, elas foram convidadas para uma pós-festa no apartamento de Hall, onde as 2 mulheres foram coagidas a fazer sexo com ambos os homens. A autora da ação disse que, mais tarde, foi atacada e sufocada por Combs até desmaiar. Outro processo foi aberto em dezembro por uma mulher que acusou Combs de drogá-la e estuprá-la em grupo, quando ela tinha 17 anos, em 2003. O processo alega que Combs a levou para Nova York, deu-lhe drogas e álcool e a estuprou com outros 2 homens. Combs negou as acusações, chamando-as de mentiras e uma maneira de as pessoas conseguirem dinheiro rápido. Em maio, a ex-modelo Crystal McKinney acusou Combs de tê-la agredido sexualmente em seu estúdio em 2003. Ela disse que recebeu maconha misturada com drogas e depois foi forçada a fazer sexo oral em Combs. Outra mulher, April Lampros, que conheceu Combs enquanto estagiava em sua gravadora em 1994, disse que ele a agrediu sexualmente várias vezes entre 1995 e o início dos anos 200. Ela alega que Combs a pressionou a beber e depois de tomar um gole, ela se sentiu desorientada. Combs supostamente a agrediu em um hotel, em uma garagem, e durante um incidente em que ele forçou ela e sua ex-namorada a consumir drogas e fazer sexo. Lampros disse que terminou o relacionamento 2 anos depois, mas mais tarde descobriu que Combs os havia gravado secretamente e mostrado as imagens a outras pessoas. Em setembro de 2023, Dawn Richard, uma ex-colega de banda, entrou com uma ação no Tribunal Federal de Nova York, acusando o magnata da música Sean Diddy Combs de anos de abuso físico e sexual. As acusações remontam a 2009, quando eles trabalhavam juntos. Richard alega que Combs não a pagou por seu trabalho em álbuns, apalpou-a, fez comentários inadequados, tentou bater nela e jogou coisas nela. Ela também diz que ele organizava festas em que jovens bêbadas eram abusadas sexualmente. Durante as sessões de gravação, Richard diz que Combs a privou de alimentos e necessidades básicas e até fez ameaças de morte quando ela tentou impedir o suposto abuso de sua namorada, a cantora Cassie. O processo afirma que, por quase 10 anos, Combs convenceu Richard de que, se submeter às suas exigências abusivas, era necessário para ter sucesso no setor musical, fazendo-a acreditar que essa era a única maneira de as artistas femininas avançarem em suas carreiras. O advogado de Combs disse ao The Independent que o processo era falso e uma tentativa de reescrever a história. Uma mulher chamada Talia Graves entrou com uma ação judicial, alegando que Diddy e seu guarda-costas a estupraram em um estúdio de gravação em Manhattan durante o verão de 2001. Graves mencionou que lhe deram uma bebida que a fez desmaiar. Quando acordou, viu-se nua e amarrada. Diddy e seu guarda-costas se revezaram no estupro e chegaram a machucá-la, batendo sua cabeça contra uma mesa de bilhar quando ela tentou escapar. Ela alega que desmaiou várias vezes durante esse ataque. A violação que sofri durante o ataque teve efeitos duradouros em meu corpo, causando problemas de saúde e complicações contínuas. Quando o processo se tornou público, Graves e sua advogada, Gloria Allred, deram uma entrevista coletiva. Graves falou sobre como essa agressão afetou sua vida, tanto física quanto emocionalmente, por muitos anos. Ela expressou como a dor dessa experiência a afetou profundamente. Além das alegações detalhadas, Graves mencionou que, em novembro de 2023, mais ou menos na mesma época em que a ex-namorada de Diddy entrou com o processo contra ele, ela ficou sabendo que Diddy havia gravado a agressão e mostrado a outras pessoas para humilhá-la. O guarda-costas de Diddy, Sherman, negou essas alegações. No entanto, Graves diz que Sherman tem um histórico de distribuição de vídeos de suas agressões sexuais e que vendeu o vídeo da agressão dela para obter lucro. Esse novo caso se soma aos mais de 10 processos civis, já movidos contra Diddy por violência e abuso sexual.
As acusações federais contra ele afirmam que ele tem administrado sua gravadora como uma empresa criminosa envolvida em tráfico sexual. As alegações no processo de Graves parecem apoiar as graves acusações descritas na acusação federal, mostrando um padrão de comportamento organizado e cruel de Diddy ao longo de muitos anos. Graves está pedindo indenização, que será decidida por um júri. Diddy permanece preso sem direito à fiança enquanto aguarda seu julgamento pelas acusações de tráfico sexual e extorsão. Mas ainda não há data marcada para esse julgamento. Durante a coletiva de imprensa, Graves mencionou que sente um alívio temporário por saber que Diddy está preso, mas que ainda é uma situação difícil para ela. Combs negou todas essas alegações, chamando-as de falsas, e uma tentativa de destruir sua reputação. Sua equipe jurídica rejeitou as acusações como mentiras e disse que as abordaria no tribunal. O advogado Ariel Mitchell Kidd anunciou que há uma demanda por uma das supostas fitas de Diddy. Essa fita supostamente mostra Sean Combs com outra pessoa famosa. Embora não tenham revelado quem está no vídeo, eles mencionaram que tanto Combs quanto outra pessoa, de maior destaque, aparecem na gravação explícita. Eles descreveram o vídeo como pornográfico e disseram que parecia que a outra pessoa não sabia que estava sendo filmada. Recentemente, um profissional do sexo forneceu o que é descrito como uma cópia bombástica de uma fita freak-off que Sean Diddy Combs supostamente fez em maio de 2023. Freak-offs referem-se a performances sexuais gravadas e orgias regadas a drogas. A profissional do sexo supostamente entregou a fita aos promotores depois de se reunir com investigadores federais na cidade de Nova York. Fontes disseram ao TMZ que um dos supostos encontros de Sean Diddy Combs com uma profissional do sexo foi gravado em vídeo, e a fita está agora com os promotores federais. Vários relatórios afirmaram que vídeos explícitos ligados ao rapper vazaram na Dark Web enquanto ele permanece na prisão no Brooklyn. Se condenado, Diddy poderá pegar prisão perpétua. Durante a investigação, as autoridades apreenderam armas de fogo e telefones pertencentes a Combs. Policiais com equipamento de proteção estavam presentes durante as batidas, e os filhos de Combs, Justin e Christian King Combs, foram algemados durante uma batida na casa do pai em Los Angeles. Agora que já falamos sobre os crescentes problemas legais de Diddy, vamos falar sobre o que as celebridades envolvidas em suas festas disseram sobre suas experiências. Uma olhada mais de perto nas celebridades envolvidas com Diddy. Sean Diddy Combs está enfrentando sérias alegações relacionadas às suas infames white parties, festas brancas, nas quais supostamente ocorriam drogas, bebidas adulteradas e atos sexuais não consensuais. A artista adulta, Adria Sherry English, uma das vítimas, entrou com uma ação judicial, alegando que foi forçada a consumir drogas e a se envolver em atos sexuais não consensuais nesses eventos. English descreveu as festas como encontros exclusivos, realizados nos ricos Hamptons, a partir da década de 1990, com um rigoroso código de vestimenta totalmente branco e com a presença de celebridades, influenciadores e atletas. English afirma que, embora as festas parecessem luxuosas, havia um lado mais sombrio. Ela mencionou que drogas e álcool eram comuns, com algumas bebidas supostamente adulteradas para diminuir a inibição dos convidados. Ela mencionou que os efeitos das drogas eram tão fortes que muitas vezes ela não conseguia se lembrar de como chegava em casa depois das festas. English também afirmou que as atividades explícitas começavam depois que a maioria dos convidados já tinha ido embora, ocorrendo em salas privadas que eram vigiadas por seguranças para garantir o sigilo. Em seu processo, ela expressou que se sentiu pressionada a obedecer por medo de que Diddy pudesse arruinar sua carreira musical, que ele havia prometido ajudar a construir. Atualmente, uma investigação federal está em andamento, com foco no suposto envolvimento de Diddy em abuso sexual e tráfico. A investigação inclui alegações adicionais de suborno, incêndio criminoso, sequestro e orquestração de encontros sexuais forçados, geralmente chamados de freak-offs. Esses eventos supostamente ocorriam em hotéis, onde os atos sexuais, frequentemente envolvendo drogas e prostitutas, eram gravados por Diddy. Os promotores alegam que ele usava essas gravações para chantagear os participantes e fazê-los calar. Algumas vítimas precisaram até mesmo de ajuda médica após esses encontros. A cantora Cassie também se manifestou, acusando Diddy de forçá-la a praticar atos sexuais e gravá-los em vídeo sem seu consentimento. Muitas celebridades famosas compareceram às white parties de Diddy, inclusive Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Chris Brown, Kim Kardashian e Ashton Kutcher. Entretanto, várias dessas celebridades se distanciaram das alegações. Representantes de DiCaprio afirmaram que ele estava apenas começando sua carreira na época e que há muito tempo se afastou desse estilo de vida. Ellen DeGeneres uma vez perguntou a Diddy, em um clipe antigo de fevereiro de 2018,
se ele chegaria cedo à sua festa. Diddy, em tom de brincadeira, disse que chegaria elegantemente atrasado, e elas conversaram sobre como, quando ele chegasse, a festa realmente começaria. Cause, you know, once you get there, the party really starts. Yeah, you know what I'm saying? I got you. I promise you, I'm not going to let down you on this big one, alright, for real. LeBron James disse, não há festa como uma festa do Diddy, em um vídeo que voltou à tona em meio aos problemas legais de Sean Diddy Combs. O vídeo é de 4 anos atrás, quando LeBron se juntou a Diddy em um bate-papo no Instagram Live. Todo mundo sabe que não há festa como uma festa de Diddy, então é isso que está acontecendo. LeBron não comentou sobre o vídeo que ressurgiu desde que foi encontrado por internautas no início desta semana. Não há nenhuma ligação entre LeBron e nenhum dos supostos crimes de Diddy. Diddy está atualmente em uma prisão federal no Brooklyn, após sua prisão na semana passada, por acusações de tráfico sexual. Uau, ok. Eu tenho muitas coisas que não posso dizer, e também não posso sentir. Ashton Kutcher mencionou em uma entrevista, em 2019, que tinha muitas lembranças selvagens das festas de Diddy, mas não podia compartilhar a maioria delas. Ele descreveu seu relacionamento com Diddy como bizarro, e disse que eles se tornaram amigos, depois que Diddy apareceu no programa de Kutcher, Punk'd. Ashton lembrou que eles assistiam futebol juntos, embora tenha sugerido experiências estranhas durante as festas. Usher, em uma entrevista de 2016, mencionou que as festas eram selvagens e loucas, e que muitas coisas curiosas aconteciam, embora não tenha detalhado nenhum envolvimento em atividades ilícitas. Usher tinha uma ligação mais próxima com Diddy, tendo morado com ele por 1 ano quando era adolescente. E eu via em nós, de qualquer forma, mas não sei se conseguia me entregar e entender o que eu estava vendo. Era muito selvagem. Usher deixou claro que, embora tenha testemunhado a atmosfera selvagem da festa, não permitia que seus filhos participassem dos eventos de Diddy. Em um episódio de 2014, do programa Keeping Up with the Kardashians, Khloe Kardashian relembrou uma festa organizada por Diddy em que todos estavam com a bunda nua. Em uma entrevista de 20 de setembro no programa News Nation de Chris Cuomo, Ray J disse que nunca testemunhou nenhum crime ou tráfico sexual nas festas de Diddy. Ele declarou, nunca estive nas salas de que as pessoas estão falando e nunca soube que elas existiam. Cuz P, Diddy be wanting the party and you got to tell him no. You got to tell him no, I did. Em uma entrevista em janeiro no podcast Club Shay Shay, Cat Williams mencionou ter recusado $50 milhões várias vezes para não ir às festas de Diddy. Ele disse, P. Diddy está querendo festejar, e você tem que dizer a ele que não. Ele também deu a entender que mais escândalos com celebridades viriam à tona em breve. 50 Cent, por outro lado, esclareceu que nunca se divertiu com Diddy, descrevendo-o mais como uma pessoa de negócios do que como alguém com quem ele se socializaria. 50 Cent não gosta abertamente de Diddy desde 2006. A rixa entre os dois começou quando 50 Cent lançou uma faixa de dissidência chamada The Bomb, insinuando uma ligação entre Diddy e o assassinato de Biggie Smalls, embora essa teoria tenha poucas evidências. 50 Cent tem sido muito aberto sobre o que pensa de Diddy e as acusações contra ele. Ele sempre criticou a suposta má conduta sexual de Diddy. Recentemente, ele brincou com Diddy compartilhando memes engraçados sobre óleo de bebê e mencionou que está trabalhando em um documentário chamado Diddy Do It, para explorar essas alegações. Ele fez isso, e eu sou o único que tem falado sobre isso muito antes. Na verdade, você tem dito isso há muito tempo. E então ninguém estava... Você sabe, eles estavam apenas dizendo... Por que ele está dizendo isso? Agora está saindo como um louco. Quero dizer. Mas eu também não participei. Também não fui a essas festas. Sim. Em uma entrevista em um podcast, 50 Cent falou sobre Diddy e respondeu com humor a uma pergunta sobre se Diddy fez as coisas de que é acusado. Ele acenou com a cabeça e disse, ele fez isso. Não, ele fez isso. Ele também ressaltou que tem falado sobre essas questões há muito tempo. 50 Cent explicou por que tem se mantido longe das festas de Diddy. Ele disse, eu simplesmente não gosto de toda essa merda esquisita, referindo-se ao comportamento selvagem frequentemente associado às reuniões de Diddy. Ele acrescentou que muitas celebridades não se manifestam contra Diddy, porque já participaram desse tipo de evento. 50 Cent se descreveu como um pouco mais básico ou normal em comparação com a atmosfera das festas de Diddy. Uma fotógrafa de celebridades chamada Selma Fonseca, que já participou de festas com P. Diddy, expressou preocupação com o fato de ele poder estar correndo perigo na cadeia, porque tem muitos inimigos. Ela compartilhou suas preocupações após sua recente prisão. Fonseca conheceu P. Diddy em sua festa de aniversário em novembro de 1998. Depois disso, ela passou a frequentar suas exclusivas festas brancas, em que os convidados se vestiam totalmente de branco. Ela descreveu Diddy como simpático, mas não muito amigável, observando que ele geralmente usa óculos escuros.
Fonseca lembrou-se de um incidente em que um guarda-costas tomou sua câmera depois que ela tirou uma foto de Didi com uma mulher. O músico queria ver as fotos antes de devolver a câmera. Selma também falou sobre as festas, dizendo que elas eram repletas de mulheres bonitas, algumas usando biquínis ou trajes de banho. Ela compartilhou uma experiência perturbadora em que acha que foi drogada em um dos eventos, pois não se lembrava de como havia chegado em casa. Nas festas, Didi frequentemente servia bebidas aos convidados, e Fonseca suspeitava que algumas dessas bebidas poderiam conter drogas. Ela mencionou que, embora nunca tenha visto Didi fazer nada de cunho sexual, a atmosfera das festas parecia muito sexual, até mesmo em termos da comida servida. Didi está atualmente sob custódia federal no Brooklyn, aguardando julgamento por acusações de conspiração de extorsão e tráfico sexual. A investigação continua enquanto as autoridades federais se aprofundam nas acusações. À medida que mais detalhes surgirem, o caso poderá ter implicações mais amplas para o setor de entretenimento. As pessoas agora estão questionando o quanto as celebridades que participaram desses eventos sabiam sobre o lado obscuro das festas, e se isso levará a mais revelações envolvendo outras figuras de alto nível. Se você gostou deste vídeo, clique em qualquer um dos cartões exibidos na tela para ver mais conteúdo incrível.